São 18h29, 30 minutos e 30 segundos. Então, vamos dar início, agradecendo aí a presença. Eu sei que ao longo do debate vai entrar muita gente. E eu queria, então, dar as boas-vindas à Tameia Danelon, que ela é procuradora da República no Ministério Público Federal. Ela teve valorizando muito o nosso evento há 3 semanas atrás, sobre segurança jurídica, foi um sucesso muito grande. E também aqui a gente faz o seguinte, a gente faz a gravação, depois a gente manda para todo o nosso grupo, depois nós temos mais de 20 grupos de WhatsApp que a gente repica pelo YouTube, então vai ter uma reverberação muito interessante aí o debate de hoje, como os outros também. Nós estamos hoje completando o debate número 40, nesse processo que a gente faz de debater com empresários e principalmente aí com o setor, não só o setor produtivo, mas principalmente autoridades, principalmente aquelas pessoas que estão hoje preocupadas com o Brasil. O Instituto está ultrapassando a barreira aí das 365 empresas, representando aí a sociedade civil. Hoje, terça-feira, tivemos um almoço importante lá em Brasília, como acontece semanalmente. Então, eu queria, dando as boas-vindas, nós combinamos com a Tameia, ela vai fazer uma rápida colocação e ela queria fazer bastante debate. Então, nós preparamos aí algumas perguntas, nossos participantes vão fazer também perguntas, a Marli também está com algumas preparadas e tenho certeza que vai ser um grande debate. Também, então, inicialmente, eu queria passar a primeira palavra. Marli, você quer colocar alguma coisa, Marli, antes de passar para a Tameia? Acho que é importante nós falarmos que, na verdade, hoje é uma conversa, né, com a Tameia, porque ela realmente foi brilhante no nosso evento, no fórum, e o que nós queremos é conversar sobre o assunto, sobre esse desafio que nós estamos passando no Brasil com a insegurança jurídica, e ver como todos nós, né, pessoas físicas, pessoas jurídicas e o próprio Instituto, como nós podemos ajudar para mudar esse cenário que nós estamos vivenciando. Então, aqui eu também queria colocar que entrou a Ieda Novaes. A Ieda, pela primeira vez, participa das nossas lives. Ela é conselheira no IBGC, sócia da KPMG. Ex-sócia, né? Aposentada da KPMG. Quanto tempo, Ieda? Quanto tempo? Pois é, David, que grande prazer em te ver, viu? Por favor, um abraço grande para a Beth. Olha, a gente vai se encontrando, mas obrigada pelo convite, viu, Marli? Imagina, muito obrigada a você por estar com a gente. A Ieda é muito conhecida no mercado pela KPMG e também pelo IBGC, atua bastante em governança corporativa. Laércio também está aí, o nosso amigo lá, Jorge do Sul, que aí deve estar muito mais frio do que aqui, né, Jorge? Então, vamos começar. Tudo bem? Sim, aqui em Gramado está agora, até que nem está tão friozinho assim, está agora 12 graus, mas essa madrugada volta a fazer uns 4, 5 aí, que é bom também. Uma lareira, uma né? calefação e um bom vinho, Jorge Bischoff, fica bom. Fica bom, né? Também o Jorge Bischoff é da Jorge Bischoff Calçados, né? Temos também o Laércio aqui, que é da Activas. Temos diversos setores juntos, né? Activas Polímeros, né, Laércio? Você está no mudo, Laércio. Pronto. Agora foi para o mudo. Agora sim. Não está entrando seu som, Laércio, infelizmente. Algo está acontecendo aí. Dá um jeitinho e a gente já... Vamos lá, então, Tameia. Obrigada. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Foi um grande prazer ter conversado com vocês no evento. Eu fiquei muito feliz. Queria primeiro parabenizá-los pela organização. Foi espetacular. Os participantes, debatedores. Foi um evento agradabilíssimo. Eu fiquei muito feliz de ter participado. Que bom que vocês gostaram. Eu fico muito feliz, porque quando a gente conversa com pessoas que não são assim da área,
eu tento ao máximo fazer de uma forma compreensível, né? Porque o direito tem muito juridiquês, muitos termos técnicos, né? Então, eu fico feliz que vocês gostaram e eu consegui ser clara, né, em passar a mensagem sem muita linguagem jurídica. Então, essa questão da insegurança jurídica, como eu falei no evento para vocês, é muito difícil de ser combatida, mas é possível. Então, a gente vê basicamente que a insegurança jurídica, ela deriva, primeiramente, da lei, né? Deriva do poder legislativo, quando novas leis são feitas ou leis são mudadas recentemente, né? Como, por exemplo, nós tivemos a reforma trabalhista, que foi primordial, foi muito, muito interessante. O Brasil caminhou muito para frente em relação a essa reforma, e temos já um candidato que está dizendo que quer mudar novamente, né? Então, só de alguns candidatos relevantes falarem que querem mudar o que já foi alterado, isso já causa uma insegurança. As pessoas já começam a ficar com medo, né? Então, empresários que querem abrir novos negócios já ficam naquela situação de será que vai valer a pena eu abrir um novo negócio? Será que vai alterar novamente a legislação trabalhista? Será que eu vou ter mais encargos ainda para pagar? Então, o modo que eu sei que vocês já atuam é com a frente parlamentar que vocês têm, né? Que isso é muito importante. Está sempre presente esses debates, essas pautas que interessam diretamente, né, os senhores, né, o empresariado, que também indiretamente interessa a sociedade como um todo, né? Quanto mais negócios, quanto mais empreendimentos, mais riqueza para o país, mais emprego e melhor a qualidade de vida de todos, né? Então, esse é um caminho que é através da frente parlamentar, de conscientização dos deputados, tentar convencer outros para que não ocorram retrocessos, né? O primeiro ponto é segurar o que já está bom, digamos assim, e evitar e melhorar outras questões, como reforma tributária, que é imprescindível, né, embora não seja minha área de especialidade, mas seria muito importante também enxugar a questão de tributos, etc. Então, quando essa insegurança jurídica vem do Poder Legislativo, eu acho que é um pouco mais possível da sociedade civil, né, da entidade de vocês terem uma atuação mais corpo a corpo com os próprios deputados, né? Agora, quando a insegurança jurídica vem do judiciário, principalmente do Supremo, aí fica um pouco mais complicado, porque é muito mais difícil ter o acesso ao Supremo. Esse acesso seria apenas de uma maneira judicial, né? Mas também não é completamente descabido. Há a possibilidade de entidades se organizarem, propor uma ação coletiva para defender certas pautas, né? Então, é isso que eu vejo, essas duas frentes que seria possível ser feito, né? Junto a esses dois poderes que, na minha visão, são aqueles que mais causam insegurança. O executivo também poderia causar, mas eu não vejo na atualidade medidas que comprometam os setores da sociedade, né? Então, era basicamente isso, essa minha palavra inicial, e estou aberta para questionamentos, para perguntas, para trocar ideia, né? Estou à disposição. Obrigado, Tameia. Eu vou, então, iniciar esse debate pedindo para o Davi fazer a sua primeira colocação e pergunta, Davi. Uau! Bom, temos um grande conflito, alguns de nós, entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Alguns de nós representam grandes marcas multinacionais e, portanto, não podemos nos permitir criticar, ainda mais que hoje no Brasil a crítica para alguns órgãos se torna quase um crime, mas como pessoa física e como bons brasileiros, obviamente o que estamos assistindo machuca um pouco. E, no fundo, a grande questão é qual é o Brasil que nós queremos para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos e para o futuro do país. O que assistimos atualmente com a roupagem de democracia, o que estamos vendo é que realmente democracia sobrou muito pouco. O que fazer? O que podemos fazer? Não digo só como empresários, mas como brasileiros, para corrigir esse rumo que o Brasil está tomando. Obviamente,
para as marcas, as empresas multinacionais, tudo o que é compliance é sagrado, ou seja, não vejo nenhuma grande empresa, depois do que aconteceu anos atrás, o pessoal das grandes empresas de auditoria sabem do que estou falando, hoje as empresas multinacionais não podem se dar o luxo de desgarrar qualquer coisa em termos de corrupção, etc. Agora, eu sei que tem muita gente, e não é só a esquerda, que tem um pouco de saudades do tempo onde o toma lá da cá, onde se podia arrumar algumas operações com o governo indiretamente para poder tirar algum proveito para a empresa e para o governo. A Operação Lava Jato veio, desmascarou todo esse esquema. Acho que muitos dos brasileiros estavam esperançosos que isso desse alguma coisa. E o que estamos vendo é que estamos varrendo isso por baixo do tapete. E o que vai sobrar para o Brasil? As empresas multinacionais não vão poder fazer absolutamente nada que foge da compliance. Mas queremos a volta ao que era antes. Não estou falando de PT, estou falando do estado das coisas, de como se fazem os negócios no Brasil. Ou queremos realmente um Brasil mais sadio e que entre no primeiro mundo com todo o potencial que nós temos. É ainda uma coisa que dói muito, um país tão rico como o Brasil, rico em riquezas naturais, em riquezas agropecuárias, ter ainda miséria. Isso é uma coisa que não faz absolutamente sentido. Eu entendo uma miséria em alguns países africanos que não tem absolutamente nada, mas países como o Brasil não merecem ter miseráveis ainda. Também, eu não sei se você tem a solução para essa problemática, o que queremos, o que podemos fazer para que o Brasil não volte ao que era no passado. Eu concordo plenamente com você quando você diz que nós não, embora tenhamos índices de miserabilidade, nós somos um país muito rico, né? Tudo que nós temos, tudo que produzimos, em todos os aspectos, né? Solo fértil, agriculturas, né? E minerais, e muitas... Tem alguém falando? Alguém perguntou? Não, né? Não, tem alguma interferência. Ah, tá, eu achei que alguém estava fazendo alguma pergunta. Então, de fato, a gente está nessa situação que foi constatado pela Lava Jato, né, da corrupção desenfreada por conta da má gestão e da corrupção, porque a gente tem tudo para ser um país de primeiro mundo, a gente tem os recursos naturais, tem a própria extensão no território, poderia prover toda a população e tirar, e exterminar com esses índices baixos no que se refere a desenvolvimento educacional, cultural, tudo seria possível. Agora, o que seria interessante seria, de fato, mudanças na legislação. Mudanças na legislação, para tornar a legislação mais rígida, mais dura, para que as leis sejam cumpridas e que passe um recado de que não se concorda com essas práticas ilícitas que eram feitas no passado. Então, quando veio a Operação Lava Jato e desmascarou, né, todos esses escândalos, né, a gente não imaginava que eram tão profundos, né, todas essas relações, né, ilícitas, né, entre empresários desonestos e o poder público. A gente imaginava que ia se aproveitar dessa janela de oportunidade, né? Que eu não lembro se eu falei isso na palestra, mas eu sempre falo que quando tinha as operações da Lava Jato, a bolsa subia, o dólar caía e passava uma mensagem para os investidores, tanto nacionais como estrangeiros, que vale a pena investir aqui no Brasil, que era um país, estava começando a se tornar um país sério, onde não era mais um território de ninguém, né? E isso foi um desperdício de uma oportunidade de colocar o país no rumo, de acabar com... Peraí, só um minutinho.
Peço imensas desculpas, eram os meus gatos brigando aqui fora. Estavam brigando, um horror. E depois chamo a minha filha para segurar, peço desculpas, né? Imagina. Então, como nos tornar mais prósperos, né? Aproveitar toda a riqueza que nós temos, tendo uma legislação que funcione e tendo juízes que apliquem essa legislação, né? E, infelizmente, essa janela de oportunidade não foi aproveitada, o Brasil voltou ao que era, né? Pior ainda, os índices de insegurança jurídica, passa a mensagem também de impunidade, né? Veja, a Operação Covidão, embora não tenha a ver com a atuação dos senhores, né? Mas demonstrou que as pessoas não têm medo do sistema, não têm medo da justiça. Então, isso é muito nefasto para uma sociedade. Então, eu penso assim, como empresários, como pessoas jurídicas, eu acho que um caminho seria a articulação parlamentar para que sejam aprovadas medidas como, por exemplo, a PEC da prisão após segunda instância. Isso seria muito importante, porque na época em que o Supremo passou a entender que era constitucional a prisão após a segunda condenação, isso foi muito bom para o combate à corrupção, porque muitos empresários desonestos que estavam envolvidos nesse esquema, eles acabaram fazendo a colaboração premiada, porque eles sabiam que iam ser presos, eles sabiam que ia ficar atrás das grades, né? E havendo essas prisões, há uma intimidação para que práticas ilícitas continuem, porque o que a gente percebeu era, no que se refere às construtoras, eram muito prejudicados as construtoras onde os seus proprietários eram honestos, onde agiam na legalidade, que eram deixados de lado no que se refere à contratação de obras públicas. Então, isso é muito ruim, porque limita a atuação de outras empresas, tira outros participantes de licitação e ficam sempre os mesmos se enriquecendo através das práticas ilícitas. Então, o Brasil poderia ter crescido muito mais, né, seja no ramo de infraestrutura, de construção, se houvesse uma paridade da participação nas obras, né? Então, e também a minha área, como é muito combate à corrupção, né, eu penso que insistir nessa PEC para ter uma prisão à segunda instância é muito importante, porque vai tirar não só políticos corruptos, mas tirar empresários desonestos que agem fora da lei, com escândalos de corrupção e que prejudicam outros, né? Um outro ponto, como eu falei da questão da insegurança jurídica, que ela vem 70%, 80% do judiciário, e principalmente da nossa Suprema Corte, né, o que não deveria acontecer. A Suprema Corte vai ser encarregada de manter a ordem, de resguardar a Constituição, mas não é isso que nós vemos. Há também uma outra PEC, não sei se os senhores têm conhecimento, que é uma PEC que ela muda a forma de escolha dos ministros do STF. Ela coloca, inclusive, um mandato de 10 anos para os ministros do STF, né? Então, é David, né, que fala, David? O David falou que fica impossibilitado de tecer críticas, né? Que é natural, as pessoas têm medo de ser presos, têm medo de ser processados. Isso tem vindo muito da Suprema Corte. Então, se não houvesse essa vitaliciedade, se houvesse um mandato de 10 anos, a sociedade estaria mais segura, porque eventuais atos contra a legislação, contra a Constituição, não iam se perpetuar, né? Muitos países têm, a própria Alemanha tem os mandatos dos ministros da Suprema Corte, né? Então, essas medidas seriam muito importantes. E uma outra que eu também acho que é muito importante é a questão do foro privilegiado, né? Que o foro privilegiado acaba colocando também um manto de impunidade, né? Nós temos, infelizmente, senadores envolvidos em escândalos de corrupção, deputados, e que os processos não andam porque eles têm essa prerrogativa e o Supremo acaba sendo muito lento. E acabando o foro privilegiado, ia também abrir uma outra janela de possibilidade de melhora, que é a questão do impeachment dos ministros do Supremo. Desculpa? Alguém falou? Não, né? Não, novamente, uma interferênciazinha também que está dando, às vezes aparece um... Então, como a gente estava falando, né, da insegurança jurídica que o Supremo causa,
da violação de regras constitucionais, com prisões arbitrárias, com desmonetizações indevidas, até contra próprios empresários, né? Vários empresários também sofreram perseguição. Se fosse aprovado o término do foro privilegiado, os senadores não teriam mais foro perante o Supremo, e eles seriam mais livres para poder julgar eventuais processos de impeachment contra ministro do Supremo, né? Eu prefiro, assim, não nominar, mas eu verifico que ocorreram crimes de responsabilidade que poderia, sim, ser aberto esses processos, né? Mas como os senadores, muitos, né? Eles têm processos no Supremo, têm investigação, eles não vão investigar, comprar briga com aquelas pessoas que futuramente vão julgá-los, né? Então, esse é o primeiro ponto de reformas legislativas, né? Mas uma outra medida que eu acho que os senhores, como empresários, eu acho que há a possibilidade, por exemplo, o que vocês acham de lançar manifestos, né? Sejam manifestos de apoio, alguma medida, eventualmente, do governo que vocês concordam, como redução do IPI, redução do ICMS, né? Que está tendo muita reticência, né? Muitos deputados contra, né, redução de impostos, né? E manifestos também de repúdio de alguns atos, né? Seja do Supremo, seja de... Eu acho que isso traz muita atenção da mídia e mostra que vocês estão engajados, estão preocupados com a situação do país, né? Eu acho que seria mais ou menos por aí. O que vocês acham? Também você colocou um ponto extremamente importante, e nós, durante a pandemia, reunimos 110 entidades e fizemos um grande manifesto para a reabertura, e dizendo que governadores e prefeitos serão os culpados pela perda de milhões de empregos. Isso acelerou o processo de reabertura, tanto dos shoppings, que estavam sofrendo muito, e essa tua colocação ela é muito pertinente, respondendo à pergunta do David, que efetivamente o manifesto, em nome das entidades, você cria aí um escudo, né, para proteger as pessoas que façam esse manifesto, e a entidade é a representação da sociedade civil. Então, isso deu muito certo lá. Essa ideia a gente vai depois trabalhar ela um pouquinho com a nossa equipe, com o nosso conselho, e as PECs que você colocou já estão sendo estudadas lá em Brasília pela nossa equipe. Possivelmente, no momento certo, a gente deve fazer alguma coisa nesse sentido. Mas as tuas colocações são realmente muito pertinentes, e a pergunta do Davi, que acabou sendo também uma frustração, né, das colocações que o Davi fez em relação ao que nós estamos passando como, eu diria, como seres humanos, né, porque a gente acorda, é que nem quando você, infelizmente, acaba de ser assaltado, você se sente assim tão impotente, você se sente aí uma pessoa que você começa a olhar e fala, puxa, mas onde é que eu estou vivendo aqui com essa impotência? E hoje, infelizmente, a nossa justiça hoje decide o mesmo alinhamento, o mesmo caso de diversas formas. Então, você perde o prumo, você perde até, fala, puxa, mas que justiça é essa? E quando você tem uma justiça que ela é completamente desequilibrada nas suas decisões, existe uma frustração muito grande, e isso afugenta efetivamente todos os investimentos internacionais, que o pessoal é muito preocupado com a questão aí do compliance. Então, realmente também a colocação sua e a do Davi são totalmente pertinentes a esse nosso momento aí. Marli, conduz aí as perguntas agora, Marli. Eu quero apenas fazer uma pequena colocação, como se nada acontece até o mês de outubro, como cada um de nós, no dia 2 de outubro, na frente da urna eletrônica, quando vamos decidir em quem votar, para governador, como vamos nos sentir? Será que vamos nos sentir bem dizendo, bom, o meu voto conta, ou será que o meu voto conta? Só essa, para vocês lembrarem, no dia 2 de outubro, quando cada um de nós estaremos na frente da urna, pelo menos é a sensação que eu vou ter
naquele dia. Marli, pode prosseguir. Obrigada, David. Nabil, não sei se você viu o nosso colega aqui, Wander Giordano, da Multiplan, está aqui com a gente. Queria também comentar que o Durval Jacinto, que faz parte da nossa Comissão de Ética em Governança lá no IBGC, está aqui conosco, e o Durval também trabalha, junto com a Ieda, né? A Ieda Novaes também está muito presente no IBGC, e nós trabalhamos lá num projeto do combate à corrupção, né? Eu queria ouvir um pouco da Tameia. Como nós podemos, depois de tudo que aconteceu com a Lava Jato, ok, Lava Jato, o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, tudo que aconteceu com ele, então, hoje olham para isso e falam assim, isso são águas passadas, mas não são águas passadas, nós temos que combater a corrupção, continuar combatendo, né? Então, para que a gente possa fazer todo esse trabalho de combate à corrupção, como nós poderíamos buscar um novo juiz Sérgio Moro, uma pessoa que tenha coragem de realmente ir à luta para que a gente não deixe voltar o que aconteceu no nosso país nesses anos. Então, você falou um ponto muito importante, Marli, porque é a coragem, né? A coragem é um elemento essencial para os operadores do direito, sejam policiais, sejam procuradores, sejam juízes, porque eu conheço juízes, procuradores que querem melhorar a situação, que querem combater o crime, querem combater a corrupção, mas não têm essa coragem, né? Então, foi inédito o que nós vimos, né? Não só o Sérgio Moro, mas meus colegas de Curitiba, do Rio de Janeiro também, além de muito habilitados tecnicamente falando, todos com cursos no exterior, né? Mestrado, muito preparados, tinha essa coragem, essa vontade de melhorar a situação e muito patriotismo também, né? Mas, infelizmente, com o desmantelamento da Lava Jato, com essas decisões do Supremo que anularam os casos, né? Não só do ex-presidente Lula, mas de várias outras pessoas, né? O Eduardo Cunha e outros, né? E a perseguição que foi iniciada seja contra o juiz, seja contra os procuradores, né? Vários colegas sofreram representações na corregedoria, no Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão de corregedoria, é importante ter corregedoria sim, só que esses órgãos, eles são muito politizados, né? São senadores, tem senadores envolvidos em N escândalos de corrupção, que eu nem vou mencionar o nome, quem é, e ele que indicava pessoas para integrar esses conselhos, né? Então, houve tanto contra-ataque, tantas perseguições, que isso enfraqueceu muito essas pessoas. Dificilmente, pelo menos no futuro próximo, teremos novos juízes corajosos como ele, ou procuradores, porque foi muito difícil, né? Um exemplo foi o hackeamento que fizeram. Eu também fui vítima do hackeamento do Telegram, das conversas, né? Então, é esse intuito, de parar as pessoas que lutam contra a corrupção em prol do Brasil. Então, não quero ser pessimista, né? Eu geralmente sou muito otimista, sou muito esperançosa, mas dentro de um ano, assim, eu acho muito difícil ter uma outra pessoa que se levante contra esses escândalos todos, né? Porque o medo é esse, que consigam ter operações, que prendam pessoas, que dêem bom exemplo, que vá colocando o país no rumo, né? Que aumente a segurança jurídica, aumente os investimentos, que gere riqueza, e chega nas cortes superiores, tudo é anulado, as pessoas são perseguidas, né? Então, a gente está num momento muito delicado. Eu acho que é o mais delicado que eu já vivenciei, assim. Então, eu acho que todos vocês se lembram do 10 medidas contra a corrupção, né? A Lúcia Sauer, que está aqui também, trabalhou bastante no 10 medidas, tenho certeza que a Ieda e vários de nós aqui trabalharam para distribuir as assinaturas do 10 medidas contra a corrupção, e isso foi levado para Brasília, e eu tenho certeza que isso ajudou muito a fortalecer a Lava Jato, né? Então, eu queria ouvir um pouco da Ieda e do Durval, e da Lúcia também, Sauerbrunn,
como vocês acham como é que foi essa experiência, né? Talvez a gente possa dar uma força maior com essa campanha, né, do Medidas contra a Corrupção e voltar a ter aquele momento tão bom que nós tivemos de realmente ir atrás de um país melhor. Ieda, você? Olha só, obrigada, viu, Marli? Doutora Tameia, ótimas colocações. Eu estava olhando aqui, quer dizer, ela começou falando em prisão de segunda instância, foro privilegiado, impeachment de ministros, segurança jurídica, né? Eu acho que isso amarra muito bem com as 10 medidas contra a corrupção. A gente tem, na minha visão, a gente tem um Brasil que tem um pêndulo, vai e volta, né? A gente consegue algumas vitórias, algumas evoluções, mas tem um corporativismo político, né? Muito grande. Então, da experiência anterior, Marli, nada nos impede de reeditar as 10 medidas, a partir de alguma coisa que foi feita, elaborada, e aperfeiçoar aquilo que nós podemos olhar em cima, inclusive, que a doutora Tameia colocou, né? Acho que nós temos aí algumas coisas que nós não tínhamos no passado. Eu acho que a principal delas é a questão das interferências dos diversos poderes, né? O jurídico no judiciário, o judiciário no executivo, o executivo no judiciário. Então, isso está gerando essa insegurança, e não é possível, doutora Tameia, que tudo vá parar no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, você desmonta, na minha visão, as instâncias inferiores, né? Então, para que tem tanta instância se um tribunal só, que é o grande Tribunal Federal, vai opinar sobre todas as coisas? Então, você tem... a gente sabe que o Tribunal Federal é um tribunal muito mais político do que um tribunal de julgamento, enfim, de tomada de decisões. Então, acho que, Marli, você que puxa as coisas com o doutor Nabil aí, junto com o pessoal do IBGC, etc., eu acho que vale a pena a gente olhar novamente, porque nada mudou de fato. Então, se a gente tem uma experiência, revisar essa experiência e tocar para frente. Buscar as instituições que possam realmente apoiar, né, nesse caso. Possam apoiar. Eu acho que está no momento, quer dizer, você tem aí todos os candidatos se articulando, né, e chegar neles, como o doutor Nabil falou, de entrega de reivindicações dentro de um peso de várias instituições e que representam um X% do PIB, porque a gente também chegar sem uma representatividade do braço privado, né, em termos de realmente de peso, eu acho que é muito difícil algum político dar atenção. Eu acho que hoje, doutora, também o momento é o momento realmente político. Então, como chegar neles com as nossas colocações, né? Isso a gente teria que pensar aí, mas tenho certeza que o doutor Nabil sabe fazer isso muito bem, e você também, viu, Ali? Obrigada, Ieda. Durval, alguma colocação? Então, bom, obrigado, doutora, também por suas palavras. Eu acho que é sempre um incentivo para a gente estar olhando esse tema, revisitando esse tema, porque parece que o Brasil tem memória curta, né? A gente esquece aí do que se passou nos últimos anos e tudo que sofremos, todos os prejuízos, né? E algo que eu acho importante é a comunicação, né? Que a gente se esforce em fazer essa comunicação. Nós tivemos, a Marli participou há umas semanas atrás, uma reunião com a deputada Adriana Ventura, onde falamos muito disso e colocamos que muitas vezes o Congresso Nacional se comunica mal, aqueles deputados que estão empenhados nessa cruzada contra a corrupção, às vezes usam uma linguagem que não chega à maioria da população, né?
Então, acho que essa comunicação sobre os efeitos da corrupção, sobre os impactos que a corrupção tem sobre a sociedade, sobre a arrecadação do governo e a distribuição de renda, são enormes. Então, a gente tem que manter essa cruzada de comunicar. Dentro do IBGC, nós temos trabalhado aí com a Marlene no grupo de cultura ética, que é também muito importante, de falar desses temas para as empresas, as organizações, porque por mais que se tenha regras de compliance e tudo, ainda existe muita corrupção, às vezes menor, pequena, mas que no somatório causa um grande prejuízo, né? Então, acho que é importante a gente manter esse tema vivo, aceso, e um foco muito importante no Congresso que nós vamos eleger nesse ano, né? Sem Então, dúvida. se me permite, Marli, Sim, claro. primeiro eu queria até cumprimentar a Lúcia, né, o Vander, são grandes amigos que eu conheci através da campanha 10 Medidas contra a Corrupção, fiz grandes amizades, né, de pessoas muito do bem que querem a melhora do país. E o trabalho deles foi maravilhoso na ajuda, né, da coleta de assinaturas, né, e como a Ieda falou, é importante retomar mesmo essa pauta. Então, não sei se você já tem conhecimento das chamadas novas medidas contra a corrupção, que é um projeto de 70 novas medidas, né, esse livro aqui é bem interessante, né, então aqui traz solução para tudo, tudo. Mas eu penso que o mais importante para começar, para poder, que ajudaria muito, seria reformas na Constituição para tirar algumas competências do Supremo. Porque esse problema todo da insegurança jurídica que o Supremo causa, né, eu sempre gosto de falar que eu respeito muito a Corte, a Suprema Corte, respeito os ministros, né, mas a gente também está ali aberto, livre para fazer críticas, né? Vem da própria Constituição, porque a nossa Constituição, ela é gigantesca. Ela não traz apenas questões de ordem constitucional, digamos assim, né? Que seria questões constitucionais, questões que envolvem a nação como um todo, princípios gerais. A Constituição traz normas de direito previdenciário, de direito do trabalho, de tributário, fala sobre desapropriação. Onde que uma Constituição tem que falar sobre desapropriação? Não tem que falar sobre isso, né? Então, seria muito importante, sim, uma nova, não digo agora uma nova Constituição, mas algumas reformas pontuais. Uma delas seria tirar a parte criminal que está na Constituição, para que não cheguem questões criminais para o Supremo. Então, veja, o país, o Brasil, é o único país do mundo, o único, que a Suprema Corte julga processos criminais, que julga habeas corpus, que manda soltar o goleiro Bruno, que manda soltar o ex-presidente. Então, se não tivesse a competência criminal na Constituição, tirando o foro privilegiado, e que está escrito na Constituição, cabe ao Supremo apreciar habeas corpus, né? Então, a pessoa é presa em primeira instância, como a Ieda falou, é mantida a prisão, recorre para o tribunal mantém, recorre para o STJ, mantém, chega no STF, é solto. Se não tivesse esses recursos todos, ia mudar muito, porque o grande problema da insegurança jurídica que a gente trabalha é que aquela que decorre das questões criminais, né? E o que a Ieda falou é perfeito. Se a Suprema Corte vai decidir tudo, então para que ter a primeira e a segunda instância, né? É um desrespeito às cortes inferiores, né? Então, é um trabalho que teria que ir junto ao parlamento para aprovar essas medidas importantes e também, agora, poderia ser feito um trabalho de conscientização da votação. Temos eleições próximas, então é um trabalho, não sei como que os senhores poderiam fazer isso, de divulgar para os funcionários de vocês, talvez é um começo, né, para essa conscientização do voto, como é importante pesquisar o candidato antes de votar, não votar só porque a pessoa indicou, não é importante saber como ele se é ficha suja, se não é. Então, isso é importante, fazer com que as pessoas entendam que o futuro do Brasil está nas mãos dessas pessoas, e os cidadãos votam nessas pessoas. Então, como é muito importante a escolha de um deputado, de um senador, né? Por vezes até mais do que um próprio presidente, né?
Lúcia, eu queria ouvir de você, que trabalhou tanto, 10 medidas, e como você também faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, você acha que a gente conseguiria ter essa força do Grupo Mulheres do Brasil também e voltar com aquele movimento que foi feito? Está sem som. Agora voltou. Eu acho que a grande decepção que ocorreu com a inutilidade daquele movimento todo que nós tivemos durante a busca das assinaturas das medidas, foram mais de 1 milhão de assinaturas, e a gente tinha certeza que a coisa ia ser levada a sério. Então, essa grande decepção foi uma cisão com a credibilidade do Brasil para o brasileiro. Nós vamos recuperar isso. Então, nós estamos fazendo um grande trabalho com as mulheres do Brasil para que as mulheres participem mais da política. E nós estamos aí rumo a 50% de participação na representatividade dos cargos legislativos, porque a gente acha que é muito importante que a mulher também tenha voz. Claro que a gente não vai atingir isso de uma hora para outra, mas é uma luta para que a gente tenha um pouco de voz, digamos, não tão... Eu sempre digo que os homens, eles são imediatistas, eles matam um leão para comer no dia, né? E a mulher, ela produz o futuro. Não que isso seja menor ou pior, ou diferente, mas é que essa união dos dois formas de pensar, um país ou um projeto, tem que ser andar lado a lado, né? Então, o nosso esforço agora é que a gente recupere essa autoestima brasileira, a gente acredite de novo nas instituições. E a credibilidade. Então, você acha que a gente poderia, né? IBGC, Grupo Mulheres do Brasil, Instituto Unidos, Brasil e outros que a gente possa buscar para fazer essa corrente aí do combate à corrupção, né? E as medidas contra a corrupção, né, Tameia? Sim, sem dúvida, né? E complementando ao que a Lúcia falou, da participação, de fato, as mulheres, o interesse pela política é bem menor, né? E quando eu falo interesse pela política, não só o interesse de concorrer a cargos públicos, cargos políticos, né? O interesse mesmo de discutir, né? De se interessar. O percentual é muito baixo, eu não tenho de cabeça aqui os números, mas majoritariamente os homens se interessam, né? Se a gente vê uma roda, numa festa, né? As mulheres dificilmente vão estar falando sobre política, né? A média das mulheres, né? E diferentemente numa roda de homens. Então, não necessariamente que tenha que ir para a carreira política. Eu acho que só de falar sobre política, de se conscientizar da necessidade, da importância do voto, não precisa ficar todo dia assistindo lá a TV Senado, né, a TV Câmara para ver como estão votando, mas pelo menos num momento de eleição. Não pode votar por votar, isso é importantíssimo, é um desperdício que a grande maioria das pessoas fazem de votar por votar, né? Tem gente que chega para mim, me fala em quem você for votar, eu vou votar, porque eu não entendo nada disso, né? Agora, não pode, as pessoas têm que, pelo menos um mês antes, né? Quem que eu vou votar? Quais são os candidatos? Então, isso seria muito importante, saber quem são os candidatos, o que eles fizeram de bom para o país, quais foram os votos bons, quais foram os votos ruins. Dá para ter uma grande ideia já em quem votar, né? Então, essa despertar o interesse do cidadão brasileiro, né? E das mulheres também, porque o índice é baixo do interesse, para entender um pouquinho só como é que funciona e o que ela pode fazer como cidadã. Isso é exercer a cidadania, isso é resgatar a dignidade do brasileiro, porque muita gente não se preocupa com isso e depois só fica reclamando, né? Então, é importante saber puxar para si a responsabilidade e difundir esse conhecimento. Eu não sei se me ocorreu agora, né, de vocês trazerem mais seminários, né, ou marcar um dia de conscientização política, conversar com os funcionários, de falar como é importante, né, sem apologia ao candidato A ou B, né, para que vocês não tenham problema, né, como já o Luciano Hang teve, né, para só divulgar essa sementinha, né, pessoal, cuidado com o voto, pensem, é muito importante, né, então acho que seria muito importante para as pessoas começarem a entender que a política faz parte de todo mundo e afeta a vida de todo mundo, né. Sem dúvida. Celso, você queria também fazer um comentário? Uma pergunta? Está no mudo, está no mudo.
Pronto. Então, como a própria Lúcia colocou, nós, os homens, somos mais imediatistas, né? Então, eu vejo o panorama da seguinte forma, que esse Supremo, desde que essa turma toda que está lá, eles se locupletaram de todo uma força, um poder que não é exclusividade deles. Eles executam, legislam, tomam decisões, dão pareceres jurídicos, enfim, perderam totalmente o princípio, né, das funções inerentes a eles. Então, eu gosto de ser prático. Então, dentro dessa praticidade, eu diria o seguinte, que eu só vejo alguma coisa mudando a partir do momento que continuemos com esse governo e que ele vai fazer as substituições devidas durante o andar da carruagem, mudando ministros e, paralelamente, a gente utilizando essas ideias que a Lúcia colocou muito bem e a própria Inês, a Hilda, desculpe, Ieda, eu fiz uma confusão agora, me desculpe. Porque o dia foi muito cansativo hoje. Então, fazer uma junção das duas coisas para a gente poder atingir as metas. Como é que você vê isso? Desculpa, é para mim a pergunta, né? Para você. Desculpa. Não, para você também. Não, eu concordo plenamente com você, Celso. Até eu queria traçar um paralelo quando a Lúcia falou do Mulheres do Brasil, que é um movimento que é muito ativo, tem um grande peso, né? Inclusive na conferência que eu participei do Salim Matar, né? Que você também estava, né? Na Bill estava, uma das organizadoras veio... Aliás, sem te interromper, eu queria te parabenizar, apesar de ter parabenizado lá no dia, mas perante todos aqui, porque eu vou te dizer uma coisa, nós santistas somos fogo. Você deu um banho, menina, fiquei empolgadérrimo com você. Parabéns. Obrigada. Muito bom mesmo. Obrigada. Então, nesse dia, eu não lembro agora que conversei com muita gente, veio uma mulher, uma senhora, que é dos Mulheres do Brasil, e querendo que eu conhecesse, eu não sei se, acho que a Luísa Trajano, que é a presidente do movimento, eu não sei se é ela, né? Mas... A Luísa Trajano é a presidente, a vice-presidente é a Sônia Hess. Tá. Então, claro que eu manifestei disponibilidade, que é um movimento muito forte, né? Com mulheres muito fortes. Então, de fato, tem que unir esses movimentos, né? O movimento de vocês com esse para que essas ideias sejam disseminadas e que lutem por essas pautas, né? E quando o Celso fala do Supremo, eu concordo com ele. É muito difícil, ainda mais para quem é da área jurídica, né? Quem é professor, ver as decisões que são proferidas, né? Decisões que não têm base na lei, que é a anticonstituição, que tem interferências em outros poderes. E eu não vejo, por exemplo, um número significativo de parlamentares criticando esses posicionamentos, né? Quem tem criticado ultimamente é o presidente, até hoje mesmo no discurso ele teceu muitas críticas, né? Até o ministro Fachin, né, que proibiu as operações nas favelas, né? Não tem sentido algum, são medidas que não tem sentido, né? Você concorda que isso só vai mudar a partir do momento que começarem as substituições, que duas já foram feitas, né? Quando tiver uma maioria lá, aí sim eu vejo com mais tranquilidade, né? Essa perda de poder por parte deles, das duas, uma. Ou eles vão, como dizem na gíria, puxar o freio de mão, ou então o próprio governo vai ter condições de tomar decisões mais contundentes. Sim. Eu não vejo outra forma.
se eu não me falha a memória, acho que são mais duas novas substituições que terão no próximo mandato, né? Isso. Então, de fato, eu estou muito insatisfeita com as decisões dos ministros, né, de um modo geral, e então seria importante que fossem colocadas outras pessoas com perfil semelhante aos últimos, né? Com uma ideologia mais à direita, que lute por essas pautas, né? E o mais importante é cumprir a lei e a Constituição, né? Se a Constituição já fosse cumprida, estaria ótimo. A gente vê que, infelizmente, isso não está acontecendo, né? Especiamo, como diz o outro, né? Obrigada, Celso. Laércio, você gostaria de fazer uma colocação, uma pergunta? Está de volta agora? Está sem som de novo. Não volta. Ah, então é isso. Ok. Wander, você está por aí? O Wander da Multiplan. Vamos lá, Matheus, você que está com a mão levantada. Perdão, não tinha... Wander. Bom, boa noite a todos. Também é um prazer encontrar aqui contigo um exemplo, né, de servidora pública, de procuradora da Justiça, uma grande representante do Ministério Público para o nosso país, incansável na sua luta. Acompanhei, né, já há bastante tempo, acompanho o seu trabalho desde a época das 10 medidas, né, e vários outros projetos que você, né, gerencia, né? Gerencia é um termo daqui da iniciativa privada, né? E você conduz aí no seu dia a dia e faz também sempre de uma maneira didática, né? Exposições aí em veículos de comunicação, né? Você tem um curso aí também muito bacana, né? Que eu acho que compartilha uma parte acadêmica, compartilha conhecimento. Então, a nossa sociedade é carente de encontrar pessoas como você. Então, muito parabéns a você pelo seu trabalho. Você acredita, né? Eu olhando assim a atividade do Congresso, né, e para o bem ou para o mal, né? Mas não é exatamente isso. Mas eu digo, inúmeras situações passam no Congresso, né? As leis, a formulação das leis, as bancadas. Eu lembro que na época das 10 medidas, né, tinha ali um corpo a corpo com os deputados. Esse movimento aí pós-Lava Jato, tudo que tem acontecido, você não acha que seria importante, né, através dos canais institucionais ali do Ministério Público, uma representatividade junto ao Congresso para tentar expor, né, a importância dessas leis para a população e para que os deputados ali também, junto às suas bases, né, divulguem o quão isso é necessário e, de certa forma, e o tema aqui do debate é segurança jurídica, isso dá segurança aqui para nossas empresas, para que não venham aqueles pedidos indelicados aí ao longo do ano, não necessariamente na época de eleição. Então, em síntese, você não acha que falta uma representatividade do Ministério Público junto ao Congresso Nacional? Então, nós temos até a nossa associação, né, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, ela tem, de fato, alguns representantes, né, que responsáveis pela essa relação interinstitucional. Então, quando são projetos como as 10 medidas, por exemplo, na época da PEC 37, né, que era uma PEC que ia tirar os poderes de investigação, esse grupo tem uma atuação bem presente, né? Apresenta notas técnicas, apresenta a visão do Ministério Público, mas o que acontece? Para que esse movimento comece, é importante que haja, que os presidentes das casas, por exemplo, paute pelo menos a abertura de discussão sobre isso. Então, a gente fica um pouco
até pode ser tomada uma iniciativa, pode ser entregue, por exemplo, a PEC que eu falei do foro privilegiado, né? Para acabar com o foro privilegiado, ou a PEC para mudar a forma de escolha dos ministros do STF. Há essa possibilidade de um encaminhamento para o presidente da Câmara, que está parado. Agora, eles pegam e fazem o quê? E colocam na gaveta, né? É por isso que, nesse ponto, eu acho que os senhores têm até mais poder que a gente, os empresários, né, junto à frente parlamentar, que defendem as suas pautas, para fazer essa pressão nos presidentes das câmaras, porque abrindo para discussão, por exemplo, é o momento que a gente vai participar. Eu lembro que, na época do pacote anticrime, apresentado, né, pelo ex-ministro Sérgio Moro, pacote muito bom. Até eu fui chamada, uma deputada, Carla Zambelli, me chamou para falar sobre a prisão em segunda instância. Então, eu participei, na época de discussões, né, dos debates, eu falei qual que era a minha visão, tanto técnica como a visão de experiência. Os órgãos encaminham notas técnicas, o Ministério Público encaminha várias notas técnicas, né? Agora, eu vejo que, acho que esse movimento pós-Lava Jato, os parlamentares ficaram muito reticentes em relação ao Ministério Público Federal. Ficaram um pouco de raiva da gente mesmo, então não tem essa tanta abertura no momento para discutir. Mas é importante até ver quem é que faz parte dessa comissão, e a gente até pode fazer algo junto, né? O Ministério Público vindo de um lado, uma pressão sobre... A gente pode escolher uma dessas PECs, né? A PEC da escolha dos ministros da STF, que eu acho que é muito importante. Vamos pressionar no que se refere a isso? Se vocês entenderem da mesma forma, vem a pressão empresarial também. Acho que o parlamento tem que ter pressão. Se não tiver pressão popular, pressão de instituições, eles fazem o que eles bem entendem, né? Então, acho que podia ser feito isso. Então, obrigado também. Eu uso aqui o diálogo, que você tem aí o poder constitucional que lhe permite. Nós aqui, empresários, às vezes a gente é massacrado aí também, então eu prezo sempre pelo diálogo, mas você tem razão, sim. Agradeço aí a sua atenção. E queria agradecer suas palavras também, muito obrigada por todos os elogios, é muita gentileza sua, e parabéns pelo trabalho que você fez nas 10 medidas. Amélia, deixa eu pegar mais uma caroninha e fazer uma pergunta. Por que não se faz um movimento também com relação à mudança do conceito da metodização de escolha de ministros? Ou seja, que eles deveriam, primeiro, todos eles serem concursados e serem juízes. Ponto número 1, né? Uma boa parte deles não chegou ao nível de juiz. E, segundo, passar por um tipo de uma sabatina, um concurso mais apurado, né? E não ser simplesmente uma nomeação, porque aí a gente teria todo o histórico de cada um deles e podendo, sim, opinar. E, finalmente, definir, de uma vez por todas, uma limitação de tempo de legislação da parte deles, porque o que acontece hoje é um absurdo e nós somos motivo de chacota no mundo inteiro. Sim. O professor Modesto Carvalhosa, acredito que vocês conhecem, né? Um grande jurista. Grande, né? Amigo meu, conheço ele. 87 anos e no auge do trabalho, enfim, ele escreveu um livro muito interessante, que é uma nova Constituição para o Brasil, né? Até tenho aqui um exemplar que ele mandou para mim. E ele traz medidas em vários pontos da Constituição, e uma delas é essa. Ele defende que os ministros do STF, eu também concordo com ele, deveriam ser juízes de carreira. Então, exatamente. Deveriam ser pessoas que prestaram concurso, né? Porque é como se fosse, né, no mundo de vocês, né? No mundo corporativo. O presidente da empresa é uma pessoa que veio de baixo, né? Ele trabalhou em várias funções, ele conhece a empresa, trabalhou em várias áreas, tem essa experiência. Ele chegou lá por meritocracia. Exatamente. Então, eu não vejo sentido algum
a cúpula do judiciário ser formado por pessoas que majoritariamente não são juízes. Atualmente só 2 são juízes, né? O ministro Fux e a ministra Rosa Weber, né? Então, o professor Carvalhosa, ele traz essa mudança para que todos fossem juízes de carreira. Então, presta o concurso, é juiz, depois é promovido para o tribunal, STJ e STF, porque no STJ também, que é a terceira instância, todos são indicações políticas, né? E muitos não são comprometidos com combate à corrupção, muitos até muitos não, mas alguns até têm envolvimento em práticas ilícitas, né? Então, eu acho assim que seria interessante se vocês escolhessem um ponto para lutar de início, sabe? Uma pauta. Vamos defender a questão, nova Constituição do Modesto Carvalhosa nesse ponto, para mudar a Constituição, para ficar que seriam só juízes de carreira, e ele também prevê a colocação de mandato de 8 anos para os ministros, não só todos os juízes, né? Na PEC que está parada, eles colocam 10 anos. Então, eu acho que quando a gente quer aprovar tudo, nada dá certo. Até a experiência das 10 medidas eu vi que não deu muito certo. Mas se fosse um ponto de cada vez ser trabalhado, eleito um ponto, né? Vamos lutar pela PEC para colocar o mandato do ministro Supremo. E fazer uma articulação e contar com o apoio popular, porque sem o apoio popular, os parlamentares não se sentem pressionados, né? E, ultimamente, a população está muito satisfeita com os ministros do Supremo, né? Então, uma sugestão que eu dou de se eleger um tópico para se mudar e, eleito, a gente pensa o que pode ser feito, né? Pelos senhores, por mim, junto ao Ministério Público e outros institutos, né? Uma sugestão. Juarez Pittini, você quer fazer uma pergunta também? Juarez, você está aí? Juarez tinha pedido para fazer. Oi, Marli, desculpe, eu estava... Não, eu acho a doutora Tameia excelente, como sempre, né? Marli, aqui são muitos inputs, mas pegar a fala de alguns, do David, por exemplo, dessa questão da insegurança, a gente viu pesquisas, tem pessoas que têm muita questão, muita insegurança em relação ao resultado das eleições, a forma que isso é apurado, especialmente naquelas questões de totalização, né? Isso que a gente acha que seria importante ouvir a doutora Tameia. O convite feito pelo presidente do TSE às Forças Armadas e a manifestação das Forças Armadas, que a gente sabe que a equipe de cybersecurity das Forças Armadas, elas são de altíssimo nível. Tem uma série de questões. Acho que as colocações feitas aqui em relação a uma conscientização, e a gente sabe, né, se tem um poder que, teoricamente, ele tem a representatividade plena do povo, é o poder legislativo. O executivo pode ser eleito com 50% mais um dos votos, vai ter lá uns 49 que não elegeram o executivo. Agora, o legislativo, ele tem uma representatividade plena de todos os partidos, todas as cores, todas as crenças, etc. Então, e o legislativo, a gente sabe que ele teria poder, a gente sabe, dito aqui pela doutora Tameia, se o Senado agisse, ele poderia, de alguma forma, mandar uma mensagem, olha, a gente pode fazer processo de impeachment. Já tivemos um processo de impeachment e impeachment efetivo de membros do Executivo. A gente até, eu não desconheço se tem havido até hoje na história do Brasil um impeachment efetivo de um membro do STF. Então, acho que todos nós concordamos com essas questões e são questões que têm que ser construídas ao longo prazo. Porém, pegando um pouco a fala aí do David, tem alguma coisa mais premente, mais urgente, né? O Celso fala que, dependendo da condição, a gente pode ter mais 2 ministros, porém serão 4 em 11, né? Serão 4 em 11. E se não tiver, se o resultado da eleição não for esse, que a gente passa a ter 2 em 9, né? Ou continua tendo 2 em 9 com visões aliadas. Então, a pergunta aqui, ou colocação, pergunta também em relação a essa questão, se é possível imaginar que nós teremos condições de ter bastante segurança no processo de, não só de escolha, mas de totalização de votos, etc. E se tem algo que a gente poderia fazer, pegando a fala da doutora Tameia aqui, mais aquele evento fantástico que foi feito em São Paulo,
e pegar aquela fala do Dr. Ives Gandra Martins, que ela teve uma repercussão muito forte na imprensa, e esse pacote de ações que foram feitas, todos esses, e eventualmente fazer a frente parlamentar nossa, se ela tem a disposição para isso, ou ela teria só uma visão de empreendedorismo. Porque a gente sabe que para o empreendedorismo é importantíssimo que a gente tenha a segurança jurídica, que a gente tenha algum mínimo de convivência entre os poderes, né? E isso é algo que a gente está carente. Então, aqui é uma pergunta, colocação, teria algo que a gente poderia fazer de juntar tudo que já foi feito até hoje, continuar fazendo nesse ano importantíssimo de eleições majoritárias, algo que a gente poderia fazer que tivesse uma relevância para já ter resultado no curto prazo e, sim, manter todas essas questões de ajudar as pessoas a entenderem o que é melhor para o Brasil, comparar as sociedades mais evoluídas, como é que eles tratam essas questões, talvez traçar um paralelo entre o que nós temos no Brasil hoje e o Brasil que nós poderíamos ser se nós fôssemos países que têm os melhores IDHs, que têm as melhores condições de vida, como os escandinavos, como a Suíça, como outros países, como Singapura, enfim. Talvez traçar um paralelo entre o potencial do Brasil e o porquê que o Brasil não desenvolve seu potencial e tentar ajudar a sociedade como um todo. E cada um de nós, como disse a doutora Tamé, nos nossos círculos, sem infringir nenhuma norma, de tentar fazer com que as pessoas tenham minimamente essa visão que a gente tem. Eu sei que aqui nós formamos um grupo de elite, é muito mais fácil a gente falar essas coisas ser entendido entre nós, mas talvez a gente tenha um papel maior, Marli aí, Nabil, nosso presidente Nabil, de difundir isso e de talvez replicar aquela matéria do Dr. Ives Gandra Martins, da doutora Tamé, e de manter isso vivo na imprensa, porque ele deu uma bela repercussão. Certamente aquilo trouxe à reflexão pessoas importantes e com uma influência. Então, é uma fala um pouco ampla, mas a sensação aqui é o que a gente poderia fazer mais. Dá para esperar que a gente vai ter uma tranquilidade nesse processo de eleições majoritárias? Como que a gente pode influenciar o Congresso, que é, em última análise, quem tem o poder para fazer essas moderações e talvez diminuir um pouco essa tensão e esse atrito que foi relatado aqui para a doutora Tamé. Hoje mesmo, na fala do presidente, a gente vê isso. É sem entrar no mérito. As pessoas certamente têm uma fundamentação para fazer o que fazem, mas trazer um pouco mais de equilíbrio, e a gente sabe, pelas falas, principalmente do doutor Ives e da doutora Tamé agora, que a gente sabe onde está o principal problema, de onde surgem as principais motivações para atritos e esses confrontos. Então, essa minha fala, Marlina Bill e doutora Tamé, é no sentido de o que a gente poderia fazer, né, com algum resultado já imediato, e sim construir um Brasil melhor a partir desse papel importante que a gente tem de difundir esse entendimento, essa visão. Então é isso, obrigado a todos, bom vê-los aí, muito obrigado por esses eventos, eles são importantíssimos, eu acho que a gente só precisa repercutir, fazer com que isso tenha uma reverberação maior nas imprensas, respaldada aí pela credibilidade dos nossos palestrantes e do nosso instituto. É isso, Marli e demais. Muito obrigado. Obrigada, Juarez. Tem toda a razão. Tá? Excelente pergunta e ponderações, Juarez. O que fazer? Eu penso assim, que de imediato, e até para tentar ter algum resultado nas eleições, é conscientização popular. Então, eu acho que, falo novamente, essa questão de trazer maior conhecimento para os colaboradores de vocês, para as pessoas que trabalham nas empresas de vocês. Eu tenho, até o Vander mencionou, que eu tenho um curso online, que eu explico, o curso para leigos, né? Que eu explico o papel dos 3 poderes, o que cada um faz, qual a função, para as pessoas se interessarem mais sobre isso, se interessarem um pouco mais sobre política. Então, eu tenho alunos médicos, engenheiros, até promotores de justiça, tive uma promotora, tenho advogados, tenho marceneiro, tenho PM, pessoas mais humildes. Então, as pessoas estão tendo mais interesse para entender como é que funciona o nosso universo jurídico, né? Os poderes, o Supremo, todo mundo sabe os nomes dos juízes, né? E eu vejo que muitos veículos de comunicação têm um papel muito importante nisso, né? Eu vejo, por exemplo, a Jovem Pan, né? A Jovem Pan, ela fala com o povo, né? Ela fala com o homem médio. Quando eu abasteço o meu carro aqui num posto perto de casa, os frentistas me reconheceram. Ah, doutora, eu sempre vejo a senhora na Jovem Pan. Então, pessoas que
10 anos atrás não sabiam de nada de política, de Supremo, nem sabiam o que era Supremo, né? Pessoas mais simples, pessoas mais humildes, mas então está sendo disseminado esse conhecimento sobre política, sobre a justiça, o que é importantíssimo, é a formação de novos cidadãos. Então, eu acho que isso é importante. Eu não sei, tem empresas aqui que tem um número gigantesco de colaboradores, né, de funcionários, acho que pode começar dessa forma. Fazer congresso, fazer palestras, eu estou à disposição para explicar, e que isso seja dito, que eu falei no evento de vocês, de uma forma mais facilitada ainda, para mostrar como que afeta o bolso da pessoa, né? Por que o pão está mais caro, por que o ônibus é mais caro por causa do combustível, que é tudo... evidente que tem as questões externas, né, de guerra, né, da pandemia, mas tem muitas questões internas que poderiam ser melhoradas para melhorar a situação das pessoas. Então, esse acho que é o primeiro ponto, que pode ter um certo caráter imediato, se uma pessoa que tiver interesse e vai entender como é que funciona, que vai ter um cuidado maior na eleição, que tudo isso é para conscientização um pouco imediato para a eleição, para votar direito, né? E continuar com essas medidas educativas, até as 10 medidas contra a corrupção, medida 1, tinha isso, de colocar nas escolas públicas, de colocar em empresas a necessidade da conscientização das pessoas, de um modo geral, dos malefícios da corrupção, né? A corrupção é responsável por 5% do faturamento líquido de todos vocês. 5% da corrupção come, né? Então, o impacto é para todo mundo, seja para o empresário, seja para a pessoa, o funcionário do mais baixo, né, calão, assim, setor, desculpa. Então, é importante que todos saibam, todos entendam os problemas causados pela corrupção, pela má gestão e por excesso de poder de algumas pessoas. E saber, volto a dizer, a questão do voto como é importante. Então, essa eu acho primordial, ter sequência de palestras, sequência de seminários para os funcionários, explicando o beabá, o que é ser cidadão, o que um poder faz, qual a função de cada um, como você pode colaborar para o Brasil, como que o Brasil poderia se tornar, quais são os problemas, como combater os problemas, isso eu acho primordial, tá? Quando você fala, Juarez, da questão do impeachment do STF, nunca houve, nenhum ministro sofreu processo de impeachment no Brasil. Eu não lembro se eu falei na palestra, se eu falei, me perdoe a repetição, é que eu, tanta palestra, tanta aula, que eu nem sei tudo que eu falei. Acho que foi no penúltimo, mas nos últimos dias do mandato do Davi Alcolumbre, o ex-presidente do Senado, ele tinha 36 pedidos de impeachment na mesa dele contra ministros do STF. E de uma só canetada, ele arquivou todos os pedidos, não leu, não se debruçou, não levou para debates, nada disso, né? Uma medida muito autoritária. E seria muito importante, pelo menos, que haja uma análise. Eu não estou falando que tem que sofrer impeachment, mas uma análise. Vamos ver, tem elementos jurídicos, vamos discutir, né? Mas tem aquela questão, né? Não mexe comigo que eu não mexo com vocês, né? Mas daí, uma outra possibilidade, eu não sei se vocês têm a frente parlamentar apenas na Câmara dos Deputados, no Senado... Não, Senado também. Senado também, Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Tá, excelente. Então, seria muito importante que fosse, de alguma forma, uma pressão normal, né, pressão política, de análise, pelo menos de um pedido, porque isso vai dar, a população vai ficar um pouco mais tranquila, né? Então, vai ser analisado, né? Não estou dizendo que cometeram crime de responsabilidade, eu fico muito preocupada com essa questão, né? Não estou fazendo nenhum tipo de apologia a nada ilícito, né? Mas é importante que se debruce, é importante que traga a discussão, pelo menos, né? Porque daí isso vai fazer com que haja uma certa contenção de quem está exorbitando os poderes, né? Concordo também com o poder legislativo, é o mais importante, é o que mais representa a população, mas se perguntar para a população quem votou para deputado federal na última eleição, não vai lembrar, quem votou para senador não vai lembrar, por isso que é importante estimular esse sentimento de cidadão,
de patriotismo também, né? Na nossa época, na minha época, sempre tentava hino nacional, tinha orientação moral e cívica, estudo dos problemas brasileiros, era mais politizado, né? Não no sentido de ideologia política, mas de entender o que é política, de como funciona, e para saber o papel do cidadão, né? Qual o nosso papel na nossa sociedade, né? Apenas pagar imposto e chegar no dia e votar, não é bem assim. Então, isso tudo é um fortalecimento do cidadão, que acho que poderia começar com os colaboradores de vocês. Em relação ao TSE, essa questão muito polêmica das urnas, né? Eu até evito falar muito sobre esses assuntos, né? Porque é um tabu, né? Não se pode falar das urnas, né? Não se pode, o Supremo o TSE já acha que é um crime hediondo, né? Questionar a possibilidade de ter um ataque cibernético, como já teve, né? A gente não pode esquecer. O sistema do STF foi invadido, teve um ataque hacker, o hacker ficou durante 6 meses no sistema, né? Então, assim, nenhum sistema é blindado, nenhum sistema é violado. O sistema da NASA já foi violado, o sistema do Pentágono já foi invadido, até da Infraero recentemente foi invadido, colocaram vídeos inapropriados nos portais dos aeroportos, né? Então, se a gente tem uma preocupação, essa sociedade como um todo tem uma preocupação se há algum tipo de fragilidade, isso tem que ser assegurado ao cidadão. O cidadão tem o direito de questionar, tem o direito de querer participar e ter certeza de que a segurança é razoável, né? Então, como você falou, não lembro se foi você agora, se foi um outro empresário, não lembro. As Forças Armadas, elas são o instituto, é a instituição que tem mais aprimorada, mais expertise nessa questão de cybercrimes, né, de investigação. Teve uma vez que eu me socorri das Forças Armadas, do Exército, que eu estava com uma suspeita de interceptação de grampo, né, de telefone, até no meu gabinete, e de imediato fui atendida, foi verificado, solucionados os problemas. Então, por que não contar com expertise de um órgão que embora integre, assim, né, o chefe máximo seja o presidente, né, o chefe do Poder Executivo, mas é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo. A grande maioria da população confia nas Forças Armadas, né? Então, seria importante que houvesse essa participação, pelo menos para tranquilizar a sociedade, né? Que está muito preocupada com essa questão, né? Eu recebo muitas mensagens dizendo, doutora, eu não confio nas urnas, há grande chance de fraude, né? A imprensa fala muito nessa tecla. Então, seria muito importante que o TSE estivesse mais aberto para maior transparência, né? O voto impresso auditável não foi aprovado, uma pena também, que eu acho que seria muito interessante que tivesse essa possibilidade, né, da impressão para uma recontagem, né? Porque até está previsto na legislação que toda eleição tem que ser acompanhada do escrutínio popular, né? Como que a população vai acompanhar o escrutínio? Vai ter representantes da população nos sistemas? Não tem como, né? Então, eu acho que seria muito interessante essa aprovação do voto impresso para dar mais transparência, né? Ninguém pode ter medo de transparência. Então, é uma questão um pouco preocupante. Eu conheço muitas pessoas muito sérios, advogados, que têm essa preocupação de uma eventual possibilidade de fraudes, né? Mas aí não tem nem muito o que ser feito, porque o TSE proíbe qualquer discussão, né? A gente não pode discutir, a gente não pode falar. Eu sempre defendo que nós temos a liberdade de expressão, tanto para dizer eu acredito que as urnas são seguras, quanto para dizer que não acredito que são 100% seguras. Agora, quem diz isso tem o seu canal de YouTube desmonetizado, tem suas contas bloqueadas, alguns sofrem inquéritos, então é uma situação muito complicada, né? E eu consegui abordar tudo, Juarez? Não, Agora... eu acho que foi ótimo, abordou sim, super amplo, né? Eu fiz uma fala que tinha diversas perguntas embutidas, foram respondidas sim, e eu acho ótimo esses eventos, essas oportunidades. No mínimo, a gente consegue expor aquilo que nos gera desconforto e, na medida do possível, contribuir, e acho que o Instituto tem um papel importantíssimo
e a seriedade dele tem trazido pessoas como a senhora, doutora Tameia, que trazem e que, de alguma forma, nos ajudam a fazer alguma coisa para o bem do nosso Brasil. Então, muito obrigado, sim, respondeu. Fico muito agradecido aí pela explanação e respostas. Tá? Muito obrigado e parabéns. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Juarez. Obrigada também. Nós já estamos 19h49, acho que a gente já passou do tempo da doutora aqui. Eu só queria complementar, tem uma pergunta do Laércio, da Activas, Laércio Gonçalves da Activas, se não está na hora da gente fazer a PEC do TSE, né? Mas, do STF, aliás, desculpa, do STF. Eu acredito, Laércio, não vou pedir para a Tameia responder essa questão, só apenas se você quiser, Tameia, mas eu acredito que a gente pode, sim, discutir com a nossa Frente Parlamentar do Empreendedorismo se o momento é para uma PEC. A gente precisa tomar uma atitude mais drástica, né? Como tudo que a doutora Tameia falou até agora, nós vemos que a gente precisa muito da população e dos empresários e de todos nós, dessa união para que a gente possa ter pelo menos uma voz, né? Já que o poder está na mão deles, nós precisamos ter a voz e a opinião pública estar do lado correto, né? Então, eu só gostaria de ouvir as últimas palavras da doutora Tameia e agradecer a todos por estarem aqui conosco. Eu acho, Tameia, que a gente vai ter que te chamar várias vezes, várias vezes, e assistir seus cursos, né? Eu tenho assistido vários dos seus depoimentos e vídeos, e realmente é muito bacana ouvir uma pessoa como você que trabalha tanto, né, para que o Brasil tenha um futuro melhor, que é o que todos nós queremos, né? Sim, sim, muito obrigada pelas palavras, viu, Marli? De fato, no meu Instagram, quase que todo dia eu faço vídeos, né, para explicar para a população quer saber, quer entender, né, eles estão participando, que eu recebo de mensagens, né, de pessoas mais simples, né, doutora, eu sou um mero marceneiro, adoro ouvir a senhora, estou aprendendo com a senhora. Eu tive alunos do meu curso, que eu faço sorteio, né, e também para aqueles seguidores que eu vejo que têm mais dificuldade financeira, eu presenteei com vários cursos, né. Um deles foi cursar Direito, um rapaz de João Pessoa, um menino humilde, se encantou e quis aprender Direito. Uma outra aluna, que era enfermeira, também fez o meu curso e quis aprender o Direito, quis fazer faculdade de Direito. Então, o meu trabalho nas redes sociais é para colocar uma semente, né? Primeiro para esclarecer, que a pessoa tem que entender o que está acontecendo, né? Poder ler uma notícia de jornal e entender e depois vir até fazer um julgamento, se está correto ou se não está correto. Então, isso acho que é o mais importante, esse caráter educacional, o caráter educativo de fazer com que despertar o interesse nas pessoas, nos jovens, né, um grupo de mulheres que não gostam de política, em qualquer pessoa, como é importante acompanhar a vida pública do nosso país, para primeiro entender a situação, ver como está complicada e saber o que pode ser feito, né? Então, esse é o primeiro ponto. Por isso que eu sempre estou explicando, hoje mesmo expliquei do Daniel Silveira, né, que hoje saiu um parecer da Procuradoria-Geral para que a anistia seja cumprida. Então, são coisas tão básicas, né, que a procuradora tem que dizer para o Supremo que tem que cumprir o que está na Constituição, né, é evidente, já era para ter tudo extinto, né, e acabado esse processo. Então, eu estou sempre explicando porque eu vejo essa necessidade dessas pessoas em quererem aprender. Então, eu estou à disposição, quando precisar, para explicar tentar de uma forma clara, né, para que resgate o amor ao país, que a gente viu muito nas 10 medidas, eu e o Deltan, a gente fez milhares de palestras, né, fui em escola pública, estadual, todos os eventos que me chamavam eu ia para explicar, era evento de congresso de médico, tudo que tinha, eu ia, falava 15 minutinhos para explicar. Então, eu via como as pessoas queriam a melhora do país, como acreditava na possibilidade de melhora, e a gente precisa resgatar isso. É natural, a gente está num momento
muito difícil, de insegurança jurídica, de impunidade, de injustiça, mas é importante a gente, como falaram do pêndulo, né? Não sei se, não lembro quem que falou do pêndulo, né? Tem vezes que está mais para o lado da participação social, populacional, e mudanças sendo feitas, né? E tem horas que está uma posição um pouco ruim. Para não tirar a esperança dessas pessoas, para plantar a sementinha, os exemplos brilhantes do professor Ives Gandra, Modesto Carvalhosa, que são incansáveis, né? E são otimistas. Eles acham que é possível se melhorar. Então, isso acho que dá para fazer explicando para as pessoas e despertando esse interesse para lutar pelo país, que é possível melhorar, sim. Obrigada, doutora. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Vamos logo, logo organizar mais uma com a doutora Tameia. Obrigada, gente. Um beijo grande, viu? Parabéns. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite a Tchau. todos. Tchau. Até Boa mais. noite, Tchau. Boa noite também. Até. Tchau, obrigada, doutora. Beijo grande, Marli. Adorei ver vocês todos. David. Tchau, tchau. David, obrigada, viu? Obrigado, Marli. Obrigada a você. Um abração também. Tchau, Celso. Tchau, Lúcia, Wanda, todo mundo. Tchau. Tchau, Marli. Até. Dá licença.